Olá, muito bem-vindo a mais um Papo que Vale, o podcast da Sicredi Vale Litoral, gravado diretamente aqui no estúdio, montado em nossa sede regional em Itapema. Hoje com um convidado muito especial, aqui ao meu lado o presidente da cooperativa, professor Andrade, e o nosso convidado de hoje, né, professor? Arão João da Silva Neto, olha que nome maravilhoso. Arão João da Silva Neto. Arão, que é o nosso primeiro colaborador da cooperativa, tem uma história muito bacana para contar e a gente passou por esse momento do Papo que Vale, presidente e Arão, por todos os conselheiros atuais da cooperativa, os 9 conselheiros, incluindo o presidente e o vice. Fizemos também uma edição especial nos 17 anos da cooperativa. Tivemos uma edição especial também com um convidado de outra cooperativa, o Rogério Matuela, presidente da Sicredi Botucaraí, que esteve nos visitando e a gente gravou um podcast com ele. Então, pelas minhas contas, nós gravamos 11 episódios e esse é o 12º episódio com o Arão. Já estava combinado que ele seria, logo após o conselho, seria a entrevista com ele. E os próximos, então, os nossos diretores de negócios, o Jofrei, e a diretora de operações, a Aline. Então, presidente, a saudação inicial e as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, o Arão. Esse trabalho ele tem um objetivo importante, deixar uma marca histórica da cooperativa, né? A cooperativa mais jovem do sistema Sicredi virá completar ainda 18 anos no dia 10 de outubro. Então, em função disso, é muito importante que a gente deixe esses relatos. E o Arão é a pessoa que foi muito importante nesse desenrolar dos negócios, né? Porque daqui um pouco nós vamos contar a história da contratação dele, que foi muito linda. Mas então eu tenho certeza de que este momento aqui ele vai ficar para a história e vai servir de alento para muitas pessoas que lá no início vão querer entender como é que nós tiramos um profissional em ascensão na carreira profissional de um Bradesco para vir para uma cooperativa que não tinha nenhuma agência ainda, iria abrir. Daqui a 3, 4 meses vai abrir a primeira agência. Então, esses fatos são importantes para justificar por que nós deixamos o Arão para vir após os representantes atuais do Conselho e para a posteridade também se enxergar nessa pessoa o que é o crescimento profissional, como é que a gente conquista, né, os espaços na vida, sem favoritismo, sem privilégios, sem quem indicou, né? Então, por isso que eu valorizo muito esse podcast dessa época, com o nosso diretor executivo, e tenho certeza de que todos os ouvintes também vão se deliciar com essa história e vão curtir para a sua vida como um alicerce de crescimento, de acreditar no futuro e de se programar para o seu crescimento. Legal, presidente, uma bela abertura. Arão, então já vai passando um filme na sua cabeça, né, do que a gente vai falar por aqui, mas tem muita história legal. Para quem já acompanhou palestras do Arão, momentos com colaboradores, momentos com associados, muitas vezes ele já contou algumas histórias e hoje a gente quer deixar, como o presidente bem lembrou, a gente quer deixar documentado, quer deixar registrado isso para quem acessar daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, saber dessa história do Arão nativo, na praia, trabalhando, até chegar diretor executivo e no próximo ano, 2027, né, presidente, como presidente da cooperativa. Então, primeiro, deixar você dar as suas boas-vindas. Legal, Bruno. Estar nesse momento nesse podcast Papo que Vale, para mim não tem preço, né? Um projeto muito bem construído pela cooperativa e nas últimas edições eu fiz par, né, com você, fiz par também com o presidente, entrevistando os nossos conselheiros, inclusive o presidente e o vice dessa cooperativa. Então, fico aqui ansioso para ver que tipo de pergunta vai vir e contar um pouquinho da história aqui, eu acredito que vai complementar aquilo que a gente está procurando fazer no nosso dia a dia. Então podemos começar contando um pouquinho da história do Arão na sua juventude, né? Nativo, contar um pouquinho da tua trajetória como criança. Hoje tem um filho de 13 anos.
Então, contando um pouquinho dessa história do Arão, criança até o tempo escolar, se puder contar como é que foi, contar aquelas histórias da vendedor de picolé na praia, Até o primeiro emprego, né? até o primeiro emprego do X-salada, se puder Isso. contar pra gente, a gente vai lembrando também, vai perguntando. Legal. Essa semana mesmo eu tive um trabalho. Meu filho teve um trabalho de escola, né, na disciplina inglês, e ele tinha que fazer uma entrevista conosco, tanto comigo quanto com a minha esposa, com a mãe dele, sobre datas marcantes da minha vida, né? E uma foi essa, presidente. Uma foi essa, o meu primeiro emprego oficial na instituição financeira, né? Completei agora no último 15 de maio 35 anos de instituição financeira, passando pelo Banco do Estado, passando pelo Bamerindos, 15 anos de Bradesco e agora completando no próximo dia 1º de julho, 07, os meus 18 anos de Sicredi. Mas por que que eu fiz essa introdução? Eu sou um garoto, né, de Itapema, nativo, filho de pescador, filho de dona de casa, né, dona Elza e seu Alindo, com bastante dificuldade para eles ingressarem. Nós, na época, imagina isso há 42, 43, 44 anos atrás, né? Não tinha nenhum colégio particular em Itapema, muito pelo contrário, se tivesse também não tinha condições nenhuma de estudar em colégio particular. Então eu vim de escola municipal, bairro Tabuleiro, onde eu cresci, nasci no centro, cresci no bairro Tabuleiro. Estudei primeira e segunda série ali, depois tive uma oportunidade que era coisa divina para uma família pobre, era um filho ir estudar num colégio estadual. Então eu andava todo dia aí, meus 4, 5 quilômetros ida e de volta, moleque, até para chegar na escola. Terceiro ano de colégio, deve ser o quê? 9 anos de idade, talvez? Né? 8 para 9 7, anos de 8, idade, a 9, gente isso. já saía, cortava, no nosso modo de falar, cortava a cidade inteira andando, né? Porque não tinha nem bicicleta. Então, depois de passar tudo isso, minha mãe, no verão, como nós éramos muito dependentes da alta temporada, como somos até hoje na cidade de Itapema, dependentes do verão, minha mãe trabalhava como cozinheira num restaurante de um familiar, de um primo. Meu pai trabalhou embarcado, como a gente chama aqui, mais profissional da pesca, por 35 anos também, pesca de alto mar. E chegou um dia que ele não queria mais isso. Então foi onde ele voltou para cá, não me viu nascer. Né? Na época não tinha internet, nada, era uma carta aí 30, 40 dias depois. Então uma correria que eu digo que a minha mãe é meu pai buscou fora, mas eles tiveram uma junção muito legal no meu aculturamento, na minha educação, no meu crescimento, né? E quando a gente é criança, a gente vai para todos os caminhos, buscando trabalho e a gente estudando, e eles obrigavam a gente a estudar porque era o único destino. E a expressão era essa, né? Obrigava a estudar porque era o único destino certo. E filho único ainda, né? Então era, Filho a cobrança único. era grande, né? Filho único, né? Filho único representa o nome do meu avô, né, paterno. Só levo o neto no final justamente pelo avô. E família de pescadores muito pobre, Bruno Silva Andrade, muito pobre mesmo, né? E orgulho, bastante orgulho de falar isso, porque o meu pai, quando você sabe um pouquinho dessa vida profissional de alto mar, você sabe que pode ser um caminho sem volta, né? E o caminho sem volta, meu pai sempre procurou dizer para mim as coisas, desde criança: só vai pro caminho errado quem quer ser errado, né? E ele sempre procurou, teve todas as oportunidades da vida de viver, talvez um pouco mais não sei se eu posso falar alegria ou não, mas ele sempre procurava voltar para casa com aquilo que era o prazer dele, pescaria, né? Peixe enrolado na roupa e é uma história muito legal, sabe? E quando ele chegava de ônibus, na frente de casa, um ponto de ônibus, a gente já ficávamos ansiosos. Então, essa história de crescimento chegou a um determinado período que a minha mãe ia para restaurante, meu pai tinha que buscar ela de bicicleta. Quem conhecia há 40 e tantos anos atrás Itapema sabia que era um breu só, né? De tudo no escuro.
nós morando no tabuleiro e a minha mãe trabalhando na minha praia, meu pai bicicletinha e eu no bagageirinho ali com 5, 6 anos de idade, né? Ou 7, ele botava eu sentadinho atrás e falava assim para mim, ó, vamos testar matemática, vamos ver se você sabe tabuada. Mas eu era bom, eu gostava de números e ele, sem estudo, é espetacular, melhor do que eu, inclusive, espetacular, e ele fazia os testes comigo. Filho, 3 vezes 8. E eu sentadinho lá atrás no escuro, na bicicleta, grudado nele. 24, pai. 5 vezes 5. 25, pai. Mas eu fui descobrir que um dia ele fazia isso comigo, era para mim não dormir na bicicleta. Para não cair. Para não cair. Né? E ele me falou um dia, para não cair. Só que como a gente gostava de matemática e a tabuada era a única maneira que se estudava matemática no passado, né? A tabuada é o direcionamento para tudo que existe na matemática, né? Então, sim, tabuada e percentual. E aquilo ali começou a gravar e gravar. E ele tinha uma outra maneira. Meu pai sempre do folclore, ele também era tirador de... Tirador na nossa linguagem folclórica, é cantador de versos. Né? Cantador de versos. E eu gostava demais. Então, tanto é que eu não vou te dizer se eu me especializei ou não, mas eu acho que eu tenho o dom de gostar de fazer versos, poesias, músicas, vem daí. 2 dons já para quem conhece o Arão, né? Que vem daí, né? Que é fazer cálculo de cabeça. A gente fala às vezes uma coisa para ele, em segundos ele calcula de cabeça, e fazer versinhos, né? Que é algo que você gosta, né? Eu gosto demais, gosto demais. Então, eu e ele na bicicleta, a gente ia até tirando os versos. O pai e tua mãe, para quem não sabe, eles nunca dirigiram, né? Nunca tiveram, nunca dirigiram, e meu pai tem não é um trauma, mas uma dificuldade, ele é muito nervoso, né? Então, nós nunca tivemos. A gente foi ter o nosso primeiro carro já com 22 para 23 anos de idade. Para quem conhece o Orlando e Dona Elza, ainda encontra eles para meia praia ou lá no centro, caminhandinho ainda, né? Pegando ônibus. Meu pai fez 80 agora essa semana. Estão sempre ali. Não, eu achei, o Arão, interessante essa anacronia que ele usou, né? Eu sou um garoto. É importante isso, sabe, na vida da gente. Importante a gente se sentir jovem, se sentir guri e voltar a entender. E quando ele falou do pai dele, que eu sei que o pai dele não tem escolaridade quase nenhuma, e o meu pai nunca teve nenhuma escola. E o meu pai me ensinou, me alfabetizou. Né? Então, você veja como é importante e o que nós temos que valorizar nessas famílias, né? O esforço que eles fizeram com um filho, claro que era um filho só, mas era muito. E deram uma formação de uma pessoa que conseguiu fazer universidade, conseguiu fazer pós-graduação, quer dizer, como nós também temos que valorizar, né, Arão, as nossas famílias, né? Olha o que o teu pai sofreu, 35 anos no mar, e quem acompanha, eu fui uma vez brincar de quase morrer. Né? Então ele passou 35 anos nessa luta, pensando na família, pensando no sucesso deles. Então, coisa linda, parabéns. Legal, eu também. Eu agradeço imensamente a eles, né? A eles, porque daí a minha mãe fez o papel de pai junto, né? Pai e mãe. Então, imagina, também sem escolaridade, só dependendo do claro ou escuro, linguagem de pescadores para quem vai para o alto mar, né? Se você vai, se está claro, é porque dá peixe. Se está no escuro, fecha, né? Então, é como é que se mede o clima. Uhum. Aí, com o decorrer desse tempo, chegou a um determinado momento que meu pai, durante o dia, não podia deixar eu em casa sozinho. Porque já aposentado? Já aposentado. Em casa sozinho. Meu pai é aposentado, exatamente. Deixou em casa sozinho, ele tinha que me levar a tiracolo para onde ele fosse. E durante o dia, no verão, nós tínhamos uma casinha de aluguel. A gente morava emprestado na casa de vó, na casa de tia, alugava uma outra casa, porque a nossa fonte de renda sempre foi alta temporada, verão, aluguel de casa para turista. Então a gente saía da nossa cama para fazer com que os turistas aproveitassem a nossa casa e a gente dormia ou ia morar
Vou usar minhas linguagens enjambrado em algum lugar, né? Enjambrado. No tabuleiro, meu pai fez uma meia água, né, Sandra? Sabe bem? Meia água, só no barro, chão batido, sem janela, só janela, paredes de madeira, sem água e sem luz. Como é que eu tomava banho? Buscava água na fonte, levava para dentro de casa numa bacia, daquelas bacias tradicionais de alumínio, certo? A minha mãe esquentava a água no fogão, uma chaleira de água, misturava a água da cachoeira, que era da fonte do bairro, com água quente, botava na bacia ali um palmo de água, um pouco menos, e banho de gato. Por anos. Para fazer uma rendinha extra no verão. Para fazer a renda do verão, né? Não era nem extra, porque não tinha de onde tirar. Então, o dinheiro do verão era o dinheiro de manter o ano, né? Aí, o que ele fazia? Me levava durante o dia para ele alugar casa no verão lá. Alugar casa dele, alugar casa do padrinho, do meu padrinho. Famoso chaveiros. Exatamente, famoso chaveiro. O pessoal chegava na meia praia, no bairro do Itapema, os chaveiros entrando ali, alugando casa. Tradicional. Até hoje existe, mas 10, 15 anos atrás era muito comum. Né? Tradicional. Então, ele cuidava. Então, quando você aluga a casa de alguém, esse alguém te dá 10%, que é a comissão. O meu pai fazia o que comigo? Ele dizia assim, ó, vem comigo e nós vamos dividir a comissão nós dois. 5% para cada um. Justiça. Era a forma de ele me manter perto dele o dia inteiro, né? Eu imaginando uma coisa e ele imaginando outra. Porque ele sabia, eu imagino com 9 anos de idade, eu fazia as plaquetinhas, alugo casa, canetinha de escola, tudo bonitinha, porque ele pedia, mas era para mim interter no negócio dele. Uhum. Aí eu ficava lá e ele dizia assim para mim, ó, se você parar um turista, eu falo com eles, a gente leva para alugar e 5% para cada um. E isso aconteceu frequentemente por alguns anos. Frequentemente. Ele abriu uma conta poupança para mim, meu nome dele, todo o dinheiro que a gente ganhava ele colocava lá, ele dizia que era meu, mas só que ele administrava. Sim. Tá tudo certo, né? Com 8 anos de idade. Perfeito. E com isso, até que chegou 1986, Copa do Mundo, nós queríamos assistir a Copa e ele foi lá e disse assim, ó, vamos comprar uma TV nova, colorida, era a última geração, nós fomos lá, limpamos a minha caderneta de poupança para ver o Zico perder o pênalti contra a França e nós caímos fora da Copa. 1986, eu já estava com 11 anos de idade, fiquei muito bravo, né, naquela época, tal, mas era uma maneira de ele fazer eu trabalhar e entender. Só que eu e meu pai, a gente sempre teve... Sabe quando você disputa espaço na matemática e tal? E meu pai sempre foi muito bravo, né? Ele sempre foi muito bravo comigo, porque ele nunca me bateu. Mas ele só precisava olhar. Ou fazer meu assim, pai ó. Também. Psst, pronto. Ia para casa dos parentes, ia para casa não sei o quê, sentava bonitinho, queria brincar, saía um pouquinho, ele só olhava de canto, volta pro sofá. Sempre foi assim. Agora, minha mãe não. Minha mãe caprichou. Ela foi diferente. São as palmadinhas de amor. Não, mas não tinha. Toda semana tinha as palmadas, né? Necessárias. E até que um dia eu disse, por uma desavença com meu pai, desavença carinhosa, né? Ele queria que eu fizesse alguma coisa, e eu disse, pai, mas não dá. Daí eu pedi para minha mãe, deixa eu vender sorvete. Picolé na praia. Tinha uns amigos do bairro que vendia. Daí ela disse, não, é muito perigoso. Como é que você vai andar na praia sozinho? Como é que você isso? É muito perigoso. Você é uma criança, 10 para 11 anos de idade, se não me falha a memória. Só se o teu pai deixar. O meu pai olhou para ela e disse assim, ó, ele pode ir. Mas ele não sabe nem manusear dinheiro, mexer com dinheiro. Não, ele sabe. Já sabe. Ele sabe tabuada, ele sabe dar troco, ele sabe percentual, ele sabe tudo. Só vão passar as orientações o que ele poderia fazer. Não entra na água, não dá bola para estranho e não sai com ninguém. Né? Se alguém falar alguma coisa que você não gostar, corre e pede ajuda.
Aí eu fui vender o picolé. Tinha mais de 200 vendedores de picolé e só eu de criança novinho, eu peguei uma caixinha de picolé. No primeiro dia eu vendi tudo. Peguei no segundo dia, vendi tudo. Terceiro dia, vendi tudo. O dono da sorveteria, meu amigo hoje, da família Jamaica. Arão, você está entre os 50 melhores vendedores. Nós vamos te dar um carrinho de picolé agora. Era uma caixinha no início, não era um Era uma caixinha de isopor. De isopor. Daí você vai ganhar um carrinho. Meu Deus, um carrinho. Eu falei para minha mãe, ela se apavorou porque vai estragar, vai derreter o sorvete, você não vai vender, vai ter que pagar. Tudo contadinho, né? Mãe, eu vou conseguir vender. Eu peguei o carrinho, desci na rua do centro, rua 138, que era a rua da sorveteria, do ladinho da minha casa. Eu morava no centro. Desci no posto de salva-vidas, botei o carrinho na areia e fui em direção ao centro, que eu fazia primeiro à esquerda. Fui em direção ao centro, mas o centro era muito movimentado, não tinha espaço para mim. Eu vou fazer o contrário, com estratégia, seu Andrade. Vou para meia praia. Só que o centro de Itapema até a meia praia era uma eternidade antigamente. Sim, o estreito não era como é hoje, né? Eu virei para a direita, passei no estreito, assim, pouca gente. Eu encontrei, Deus botou no meu caminho uma família assim de um senhor de idade, mais uns 2, 3 mais velhos, talvez da minha idade hoje, e filhos e netos embaixo de uns 3, 4 guarda-sol. Eu parei, fazia, né? Eu oferecia sorvete, picolé. E aí eles pararam. Quantos anos você tem, moleque? Eu não vou lembrar, mas eu acho que era 10 para 11 anos. Eu tenho 10 anos de idade. Mas a tua mãe deixa você trabalhar? Deixa, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos trabalhar. Daí ele disse assim, então vende o teu melhor sorvete para mim. E os melhores sorvetes eram um esquimó, creme com casquinha de chocolate. Aí eu olhei para ele e disse, olha, eu tenho um creme, casquinha de chocolate, tal, ele é o dobro do preço do tradicional, tal. Mas você quer me vender o mais caro ou o mais barato? Não, eu quero te vender o para te satisfazer no calor. Daí eu vendi o de limão, que era mais barato. Eu precisava ganhar, né? Aí ele disse o seguinte, chamou os 3, 4 crianças da minha idade. Vocês estão vendo que... Olha o que o senhor falou. Vocês estão vendo o que essa criança está fazendo? Trabalhando desde cedo? Você já comeu hoje? Não comi. Então senta aqui. Eles me colocaram sentadinho na cadeira de praia embaixo do guarda-sol. Me deram sanduíche, Coca-Cola na época, refrigerante, alguma gasosa da época, sei lá. E o senhor de idade começou a vender os picolé para mim e para a família. Aí ele vendeu talvez uns 30 sorvetes, mais ou menos, para familiada, assim, até para os vizinhos do lado, assim. Uhum. Daí ele disse o seguinte, você vai até aonde? Aí eu vou até no final da minha praia. Quando você voltar, você passa aqui de novo. Putz, eu peguei, vendi um monte de sorvete, me pagaram tudo bonitinho, me testaram no troco. Fui, chegou na frente, achei outra família. Meu Deus, eu vou usar a mesma estratégia. Eu vou me fazer de coitadinho de criança. Safadinho de criança e vou me envolver. Então, meu público virou as crianças. Seu Andrade, quando eu me percebi em algum momento, eu já estava ali acostumado, 1, 2, 10 dias, 15 dias, 20 dias, eu já estava com o carrinho parado embaixo do guarda-sol dos turistas e fazendo castelo de areia com os filhos deles. Vendendo para as famílias. E vendendo para as famílias. Aí, comissão era 30%, então imagina um sorvete de R$10, hoje eu ganhava 3. Eu vendia média de 200 sorvetes por dia. Então eu ganhava R$600 por dia com 10 anos de idade. Quando um dia bom, né? Um dia de domingo, um dia de sábado, imagina. Sabe. Mas eu continuava. O meu trajeto era chegar meio-dia na cantina Carazinho. Meio-dia. Estava bem dentro da praia, né? Aí a cozinheira, a chapeira lá da lanchonete era conhecida, já me conhecia.
Eu chegava para comer, eu pedia para eles assim, ó, eu quero um X-salada e uma Coca-Cola, porque era o meu sonho, nunca tive a oportunidade de comer um X-salada completo, Arão, com tudo que você der, pepino, milho, ervilha, tudo, põe tudo, maionese, põe tudo. Então, Arão, espera só um pouquinho que já vai ficar pronto, é 30 minutinhos. Só que do Carazinho na ponte do Perequê, eu comecei a perceber, poxa, é a oportunidade de eu ir lá na ponte do Perequê e voltar e vender Enquanto mais. esperava. Enquanto. Aí eu combinava com eles, com a chapeira, né? Fui e voltava, parava, comia o meu lanche, 2 ruas para trás, era o ponto de abastecimento do sorvete. Que eles tinham um ponto na minha praia. Então eu levava um carrinho cheio até a minha praia e outro carrinho cheio da minha praia até o centro de volta. Então todo dia, 4 da tarde, 5 horas, eu estava na sorveteria, recebia a minha comissão e tomando sorvete de graça. Boa. Todo dia. Na Todo época dia. não era reais, devia ser. Ou já era reais? Não. Não, na época era Cruzeiro, Cruzeiro, novos. 86. Não, acho que é Cruzeiros. Real entre 94. Cruzeiros. Mas aí, Bruno, eu andava com uma pochete pequenininho, uma pochete de dinheiro, vendia, pegava um molho de dinheiro, assim, um monte de dinheiro, dava troco para as pessoas e assim foi. Aí que abriu a carreira dele bancária, né? Viu? Coisa engraçada. Mas tu veio já preparado pelo pai antes, né? No troco, na porcentagem, nas moedas, na matemática. Isso foi bem legal. Aí fiquei até um determinado tempo, né? Eu acho que eu vendi por 3 anos, até que um dia o meu pai olhou para mim e disse: você quer ser empresário? Ter uma empresa no teu nome? Pai, né? 12 para 13 anos, talvez? 13 anos. Davi. A idade do Davi. E hoje, Davi, eu dou uns R$ 50 para ele comprar figurinha para a Copa, ele não sabe nem pegar o dinheiro na mão. É outra geração, né? É diferente. Aí meu pai disse assim, ó, surgiu uma oportunidade de a gente ter um carrinho de milho na praia. Daí você quer entrar de sociedade com a tua mãe? Quero. Nem sabia o que era, né? Nem sabia o que era. 13 anos de idade fui vender milho na praia. Botamos um ponto de carrinho, fomos vender e vendeu bem, 13 anos ok, chegou no ano seguinte, permaneci, 14 para 15 anos, só que com 14 para 15 anos você já quer arrumar as namoradinhas, né? Aí eu tinha vergonha de vender milho na praia. Eu tinha vergonha. Hoje, para mim, é um orgulho, mas na época você é criança, né? Normal. Eu tinha vergonha. As minhas amiguinhas de escola passavam na praia caminhando com a família e tal, e eu me escondia para eles não me verem. Até que chegou o momento, consegui também adquirir um pouquinho e tal. Com aquele dinheiro do verão que estava acumulado, surgiu a oportunidade, e meu pai trabalhando de servente de pedreiro, surgiu a oportunidade para estudar Itajaí. Isso em 1990. Estudar Itajaí, Bruno, o seu Andrade sabe porque ele lecionou lá há muito tempo, mas estudar Itajaí eram só para outra categoria de pessoas, filhinhos de papai, pessoas um pouco mais consolidadas, e nós não tínhamos. Então, o dinheiro do meu pai, de servente de pedreiro do mês, ele comprava o passe. Como é que era a minha fonte de sobrevivência? Passe é a passagem de ônibus. Passagem de ônibus. Como é que é a minha fonte de sobrevivência? O bloco de passes vinha 50 cartelas. E eram 22 dias úteis de aula. Então sobrava sempre 6, 7. Aqueles 6, 7 eu vendia para alguém, perfeito? Ia na rodoviária lá e vendia para alguém. Você vai para Itapema? Vou. Compra um passe de 1.000, te faço um pouquinho mais barato. Para sobrar dinheiro para mim comer alguma coisa na faculdade. Na rodoviária, comer um... Geralmente, rodoviária é um pastel, né? E a nós era todo dia um pastel. Então, não tem aula, sobrou 2 passes. Né? Alguém pegou carona com um amiguinho que o pai tem um carro, sobrou 2 passes, sobrou um passe. Isso era o ensino médio? Isso era em 1990, primeiro ano do segundo grau. Ensino médio. 15 anos de idade. Quando eu estudei lá no Newton Cooker, chegou no verão, eu não queria mais o carrinho de milho por vergonha,
Daí eu pedi para minha mãe, eu queria sair, ela disse, tá tudo bem, mas você tem que trabalhar. Daí a minha madrinha, Marli, associada nossa no Morretes, Marli de Matos, me convidou para mim ser garçom ajudante dela numa pastelaria. Ah, eu vou. Então ali eu aprendi fazer pastel, fritar pastel, assar frango, servir mesa. Só que sabe até hoje ou não, Sandrade? Sabe, Ei, sabe. assador de frango, cara. Ele sabe até lavar prato, porque eu vi agora lá em Blumenau, ele acabou de dar janta, né, com os associados no dia daquela janta de agradecimento. Ele pegou e levantou e foi carregar os pratos tudo para a cozinha. O pessoal disse: Meu Deus, não acredito que isso aí é o. Eu tô brincando porque quando a Laís viaja, fica só ele e o Davi em casa, daí o Davi Passa reclama fome? que passa fome um pouco, né? Então, Passa nada, passa nada. Eu gosto. Só que a Laís é especialista, né? Eu gosto. Aí entrou nesse circuito, eu trabalhei um verão, só que familiar não dá muito certo. Chegou em 1991, o governo do estado, hoje o atual governador era diretor do BESC, e o governador do estado desse período deu a mim. Surgiu uma oportunidade no estado de Santa Catarina que em cada cidade onde tivesse BESC, eles iam contratar estagiários. Eu estudando em Itajaí, entrei para o segundo ano, primeiro passei para o segundo, ainda antes da história do BESC, eu tinha que fazer alguma coisa. Então eu comecei a estudar em Itajaí à tarde, no segundo ano, que você tem que ter um direcionamento, né? Eu comecei a fazer magistério no segundo ano, e chegava em Itapema às 7h20 da noite e entrava na aula e fazia contabilidade à noite. Então eu fazia magistério à tarde em Itajaí e à noite contabilidade de Itapema. técnico em contabilidade. Técnico em contabilidade, desculpa. Técnico em contabilidade. Só que fiz isso 2, 3, 4 meses. Surgiu a oportunidade do BESC, eu abandonei magistério, fiquei lá porque as melhores notas daquela sala do colégio teria uma oportunidade para trabalhar no BESC, de estagiário. E eu era um dos 3 das melhores notas. Aí eu fui estagiar no BESC e lá fiquei por 2 anos. Pô, que legal. Começo da vida. 16 anos de idade eu era estagiário. E aí depois do BESC, tem um momento tu também tá na Dona Ada também? Ou eu tô confundindo só? Não, do nada, não. Só como sócio fundador mesmo da cooperativa, né? Exato. Depois veio depois. Aí vem as histórias, né? Porque quando eu saí do BESC, que meu contrato foi 15 de maio, data do meu primeiro emprego oficial, carteira assinada, 30 de setembro do ano seguinte foi a minha saída. E como você estava no cartão postal dos empresários, trabalhando num banco, uma loja de iluminação me fez um convite para mim trabalhar vendendo lustres, lâmpadas, luminárias. Eu Lá em saí Balneário. de Matel Iluminação, seu Ademar De Zonta. Maté, eu conheço seu Ademar Zonta. Ademarzão. Aí ele estava abrindo uma loja em Itapema. Arão, você fica lá em Balneário uma semana para aprender e depois vem tocar o projeto em Itapema para nós. Tá bom, seu Ademar. Meu salário, 1,5 salário. Oh, Imagina, 1,5 salário, Maravilhoso. 17 anos. Tá ótimo. Mas não era o meu negócio, né? Eu não me via ali parafusando, iluminando, não conseguia. Até que um dia eu fiz um contato e fui entregando currículos. Fiz um contato com o Sandro, da contabilidade, que trabalhava na Neval, hoje voluntário da nossa Madre Teresa de Calcutá. Sandro, contador de grupos fortes de Itapema. Um dia eu fui na casa dele cedinho e ele assim, ó, eu acho que vai pintar uma vaga na Neval. Vamos lá que eu vou te apresentar. Ele me levou, agradeço ele imensamente. Porque tu tinhas feito o curso técnico de contabilidade e tinha terminado ainda, né? Sim, nessa época eu estava fazendo. Estava construindo. Fui na Neval, fui entrevistado pelo Santônio Contador e por Flavinho, hoje falecidos os dois, né? E eles me contrataram. Por coincidência, por destino, nessa mesma época, o Rodejano, nosso atual vice-presidente, também me fez uma proposta, porque ele tinha um escritório de contabilidade no centro de Itapema. E eu estava sendo entrevistado pelos dois. Como a Neval me fez a proposta um dia antes, daí eu fui para ganhar 4 salários mínimos. opa. Meu Deus do céu. 4 salários, né? Com 17 anos.
O Rodejan, no dia seguinte, me fez a proposta dizendo o seguinte: ó, eu te pago os mesmos 4 salários para você ficar aqui comigo. Desculpa, mas eu dei minha palavra ontem e eu vou para Neval. Daí, Neval, era todo dia 5 quilômetros de bicicleta, né? Tá tudo certo. Palavras são palavras. Lembra do que meu pai falava, né? Você que escolhe os teus caminhos. Trabalhei na Neval por 12 dias. Flavinho, coração enorme, me deu uma atenção especial. Só que eu queria voltar para o banco e o Bamerindos me fez uma proposta. Quer dizer, me chamou para uma entrevista para trabalhar 90 dias de verão e eu cheguei lá. Eu já sabia tudo no BESC. Tudo, caixa, dinheiro. Aí vem a história, a experiência. E eu fui trabalhar no Bamerindos por 90 dias de caixa, com data final também para encerrar o contrato. Até que um dia o Bradesco também me chamou. E eu trabalhando no Bamerindos e o Bradesco me chamou. Você quer vir fazer um teste? Cheguei para o meu gestor do Bamerindos e perguntei para ele. Rogerinho, que era o ex-dono da Roma Sport. Hoje a filha dele trabalha conosco no centro de Itapema, Ana Carolina. Ana Carol. Rogério, o Bradesco me chamou para fazer um teste. E eu estou sendo sincero com você, eu não gosto de mentira. Tem alguma possibilidade do Bamerindos me contratar? E o que você me disse? Ele respondeu para mim: Arão, o Bradesco te chamou? Sim. Vai lá e faz o teste, porque o Bamerindos não vai fazer teste. E eu fui, cheguei no Bradesco, 37 candidatos. Ouvi essa história nesses dias do Rodrigo, da panificadora Graziella, que ele disputou essa vaga comigo. E eu, quando fui fazer visita com ele, ele disse assim: ó, você roubou a minha vaga no Bradesco. Rodrigo, não foi assim. Cheguei no Bradesco, fui fazer o teste, na época, datilografia e máquina contadora somadora de cheques, calculadora, né? E era o que eu fazia no BESC, que eu fazia no Bamerindos, que eu fazia na contabilidade. Dominava. Aí me deram um livro, uma página do livro para todo mundo e deram uma máquina de datilografia para datilografar aquela página. Meu, eu fazia aquilo ali, então eu não precisava olhar para a máquina, é só no texto. E eu fui o único dos 37 que sabia fazer. Então eles me contrataram por esse diferencial. Isso era... 10 de fevereiro de 1994. Tu tava com 19 anos. 19 anos entrei no Bradesco. Que legal. Uma baita história, né, presidente? História bonita, bonita. É para ver como é que a vida da gente vai se construindo, né? Tijolinho a tijolinho, uma coisa vai ajudando a outra, né? E às vezes a gente nem se apercebe dessa realidade, né? De que nosso destino está na nossa vontade de opção, né? Faça hoje para colher amanhã. Plantio e colheita, né? Outra frase boa que a gente pode usar nesse momento é decisão muda destino, né? Várias decisões que o Arão tomou ali de sair da Neval daquele momento que talvez fosse a zona de conforto, né? Porque sabia fazer e um salário bom. Não, eu quero ir para o banco, né? E onde o que os caminhos fizeram que ele estivesse aqui hoje. E aí já passamos de meia hora de conversa, né? Vamos passar rápido quando a gente conta a história da nossa vida. Quando a história é boa também, né, presidente? E aí, Arão, tu entra no Bradesco, tu fica 15 anos no Bradesco? Quase 15 anos. E eu queria que tu contasse a história do menino que buscava o dinheirinho dos aposentados, que já era conhecido como... Como é que chamava? O rei dos aposentados. Não, Rei dos Velhinhos. Rei dos Velhinhos. Não, é mais do que isso, Arão. Eu queria que nesse pedacinho aqui, que você conta a história, você contasse também como é que você recebeu todos aqueles prêmios que a CDL deu para você como melhor bancário. Então aproveita já nesse ínterim, dá né? para juntar. Conta, porque esses prêmios é que geraram, através da Tamara Legarré, a Tamara que disse: vocês querem o melhor gerente para a nossa cooperativa? Nós temos em casa. Arãozinho Neto. O Arãozinho. Eu digo, mas quem que é o Arãozinho? Olha aqui, ó. O Arãozinho ganhou 7 anos consecutivos como melhor bancário. De Itapema. Eu disse, meu Deus, tá contratado, né? Porque imagina se os outros votam positivamente e a cooperativa quer alguém que atraia, nós estamos com ele na mão, né? Ela disse, só que tem uma coisa, ele já está gerente administrativo, né? Já está
exercendo um cargo importante e ele ganha bem, eu acho que ele ganha bem. E nós estávamos pensando em pagar uns 2.000. Mas deixa você contar. Conta Claro. para nós. Aí a minha carreira do Bradesco, seu Andrade, nessa sua fala e também o comentário, né, Bruno? Eu comecei no Bradesco dia 10 de fevereiro de 94. E com isso, a gente com pouca experiência, mas sabia o que tinha que fazer, né? Então, eu era responsável de compensação, era 2, 3, 5 mil cheques diário, a gente tinha que separar tudo. A gente tinha, não, eu tinha, porque era pouca gente, separar tudo, somar, bater no final e mandar para o Brasil inteiro fazer compensação. Só que daí eu era caixa, como eu já tinha um pouquinho de experiência nas outras instituições, ganhei muito breve a promoção de caixa no Bradesco. Fui para o caixa e no caixa, em determinado momento, você tem que fazer tudo, né? Vender, correr, aplaudir, chorar, hastear a bandeira. Eu sou da época que o Bradesco, 9 horas da manhã, eu tinha que ir para frente da agência, hasteava as 2 bandeiras do Estado e do Brasil, 5 horas da tarde ia lá, recolhia elas todo santo dia. Eu fiz isso por anos. Por anos. Até que um dia eu no caixa, como eu tinha um bom relacionamento, eu vou juntar isso, né? Eu me colocaram no caixa para atender às 9 horas da manhã, que era o horário dos aposentados, das 9 às 10. Só que eu não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. Eu vinha de ônibus e muita gente aposentada vinha também junto de ônibus, parava na frente do Bradesco, esperava 9 horas para entrar. E eu estava junto com eles, 5 para as 9 eu entrava, pegava o dinheiro para pagar eles e segue a vida. Só que antes de eu pegar o ônibus, quando eu acordava em casa, que a minha mãe deixava o cafezinho ali pronto para mim tomar e vir trabalhar, já tinha uns 5, 6 amigos deles, dos meus pais, lá para entregar o cartãozinho e a senha para mim colocar no bolso e buscar o dinheiro deles. Final do dia eu voltava para casa e entregava o dinheiro para eles, né? De primeiro a quinto dia útil, todo mês a mesma coisa. Que o compliance do Bradesco não escute isso, né? Mas faz parte. Aí eu posso contar. Hoje eu adoto isso no Sicredi. Eu adoto isso no Sicredi. Porque o compliance, vamos chamar o sistema de segurança, não orienta a fazer isso. Mas pensa comigo, eu uso o exemplo do meu pai. 80 anos de idade, tecnologia muito pouca. Como é que ele vai manusear a velocidade de um caixa eletrônico, de um cartão, de uma senha, do dinheiro e a luminosidade, com uma falta de visão? Zero. Ele não vai conseguir fazer isso. Então, a minha orientação para eles é o seguinte: peçam para os nossos velhinhos, carinhosamente, se eles querem ajuda. Se eles querem ajuda, pegue o cartãozinho, pegue a senha, digita, dobra o dinheirinho, conta na frente deles, bota na carteirinha deles e agradece. Se alguém um dia tiver qualquer tipo de furto, fraude ou alguém enganou alguém, a gente vai lá e resolve, ponto final. Mas a dor de uma pessoa que já está na sua vida esperando o INSS e não conseguir manusear um caixa eletrônico é muito maior. Então, os bancos estão forçando a isso. Os bancos estão forçando. E nós, no Sicredi, a gente respeita o momento de cada um. Claro, perfeito. Né? Então, o que eu fazia? Ali, quando eu pegava o ônibus com os meus velhinhos, eles me contavam tudo, Bruno e seu Andrade. Tudo. Quem estava doente, quem tomava aspirina, quem tomava o remédio de febre, quem tomava não sei o quê, quem saía com quem ia ganhava não sei o quê, quem estava grávida, Eles me contavam tudo, então eu era da família. Virou uma revolta de alguns colegas da época do Bradesco, porque os velhinhos me levavam laranja, abacate, banana, galinha, peixe. Eu era presenteado todo começo de mês. Com isso, o meu nome começou a ficar em evidência. Quando do prêmio que o senhor comentou, o prêmio era para melhor bancário. Não é melhor caixa, melhor gerente, é melhor bancário. E geralmente quem se destaca no mercado é o gerente. Porque o gerente faz favor, claro. O gerente alivia um crédito, o gerente favorece o cliente de alguma maneira, não fazendo coisa errada. Eu estou falando pelo seu atendimento, pelo seu poder, pelo seu atendimento. E aonde eu vi uma oportunidade, eu vi um gerente um dia ganhar um prêmio e eu disse o seguinte: mas por que não pode ser eu? Eu sempre gosto de aparecer também, né? Eu gosto de mídia, eu gosto de
desse movimento? Eu vou ganhar um prêmio. Aí eu comecei e trato isso com nossos colegas hoje. O segredo está no sorriso. O segredo está no sorriso. Quando as pessoas vinham, eu sorridente perguntava, e aí, fulano melhorou? Como é que está sua filha? Mês passado você disse que você teve que levar o cachorrinho no pet. Ah, mas a fulano melhorou que estava com uma febre alta. E eu comecei a me envolver, fazia um CRM, banco de dados, na caneta. O seu Andrade, mês passado, disse que ia comprar o remédio tal porque estava com tal doença. Quando o seu Andrade voltava no mês que vem, eu já estudava ele, segundo o dia útil, o seu Andrade. O seu Andrade melhorou daquela doença? E o seu Andrade nem lembrava mais. O que ele começou a fazer? Poxa, você lembra de coisa que eu não lembrava. Esse menino é diferente. Esse menino é diferente. Entendeu? E eu comecei a entrar, mas não é por negócio, simplesmente. Eu entrei porque eu gostava de viver Sim. aquilo. E comecei a fazer isso com meus velhinhos, comecei a fazer isso com as empresas, comecei a fazer isso com amigos. Muitos amigos que não gostavam de vir para a minha praia, para o Bradesco, começaram a abrir conta ali. E a minha vida profissional se tornou na minha praia. E não mais no bairro que eu cresci e nasci. Começou a se tornar na minha praia. Então, foram acontecendo. Ganhei, fui para o primeiro prêmio, ganhei. Fui para o segundo ano, ganhei. Terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo ano. Era a Univale, né, que Univale que fazia as pesquisas. Fazia a pesquisa, é por isso que tinha uma confiabilidade grande, sabe? A universidade vinha com os pesquisadores e levantavam. Isso aí realmente foi isso que caracterizou a nossa certeza, né, de contratar o Arão na época. Vou contar um pouquinho dessa história, né, presidente? Isso. Começou o seu projeto aqui de trazer a Sicredi para Itapema, uma cooperativa para Itapema, com um grupo de empresários do centro empresarial, e o seu Andrade foi quem capitaneou esse projeto. E aí começa a pensar em nomes para ser o primeiro funcionário. E aí surge o nome do Arão, né, nas discussões de vocês. E vocês convidam ele para a entrevista. Como é que foi esse momento, Andrade? Só para a gente situar a cronologia da cidade, né? Na época, em 2007, né, Arão? 2007 que nós tivemos o primeiro contato, né? 2007. Aí, na época, estava sendo construído essa nossa orla aqui, sabe? E tinha um pedaço ali no comecinho da meia praia até mais ou menos ali naquele hotel, né? Sim. Tinha um pedaço já feito. Calçadão. E eles telefonaram para o Arão e o Arão ficou de ir lá naquela semana. Eu passando alguém me apresentou, porque eu não conhecia o Arão. Eu passando ali, encontrei o Arão. Aí disse, só estás com compromisso agora? Não. Então senta aqui, tinha um banco já naquela época. Lembra, Arão? Lembro. Senta aqui, vamos conversar. Cara, começamos a conversar, eu acho que eram umas 10 horas ou 15 para as 10, e era meia hora da tarde e nós estávamos conversando aí. Aí eu contei para ele toda a história, né? Que o centro empresarial havia me pedido, né, solicitado um trabalho para criar um projeto da cidade, para nascer aqui em Itapema uma instituição financeira que resolvesse esse problema terrível de que você perdia uma manhã inteirinha para pagar uma conta de luz, né? Então, eu sentei com ele, mas já de cara, já vi que o guri era o né? Eu já aposentado, você imagina, já estava aposentado, né? Advogado aposentado. Já percebi, meu Deus, esse guri tem estrela. Você estava com o quê? Com uns 32, 33 anos por aí? 2008 31, foi quando né? iniciou o projeto, está com 33. 33 anos. Mas disse, esse aí é o guri. Aí conversamos, mas já me assustei, porque ele me falou quanto que ele ganhava lá, né? Na época, devia de ganhar uns 5 mil, acho. 4.824 reais. 5 O mil. Olerite está guardado. E a proposta que a gente divisou, que a gente enxergou na frente, era pagar uns 2,5 mil, né? Metade. E foi muito Com 3 meses de graça, né? Foi muito engraçado porque a contratação do Arão gerou uma porção de confusão. A primeira confusão é que nós
fizemos a conversa com ele num grupo de empresários ali. Eu estava junto, um grupo de empresários. E teve um empresário, que eu não vou dizer o nome, mas ele pegou e propôs que ele trabalhasse uns 3 meses para a gente ver se gostava. Como Então o Júnior, parece-me que foi o Júnior que tomou a dianteira, disse, escuta, mas ele precisa do dinheiro, gente. Nós não podemos pensar assim, vamos pensar diferente. Né? Mas sei dizer que foi bem engraçado por isso, que a gente ofereceu bem menos do que ele ganhava, mas nos comprometemos depois de um determinado tempo, nós vamos rever e tu pode ter certeza que se tu tocar esse projeto conosco, tu não vais perder, que tu vais sempre ser valorizado. E ele não deu a palavra que sim nem que não, mas ficou de dar uma resposta. E por que eu disse que deu confusão? Primeiro, nós ali, os empresários, no contratar ele, né? Querer exigir, sem possibilidade. E segundo, porque o sistema tinha um escritório regional aqui. Sim. E eles queriam contratar as pessoas, sabe? Eles queriam. E eu sei dizer que como nós demos a palavra para ele, se tu der o sim até o dia tal, você vai ser o gerente, eu comuniquei a essa superintendência de que nós havíamos, assim que ele me telefonou e disse que aceitava, eu peguei e falei na central. Meu Deus, a menina já ficou braba e disse que eu andei metendo os pés pelas mãos. Aí já arrumou confusão por causa do Arão. Mas foi ótimo, né? Porque pelo menos se discutiu, né, essa conquista e contratamos o primeiro no dia, sabe, o dia? 1º de julho, contratamos o Arão. Vamos começar aqui, nós não tínhamos nem pensado, né, em abrir ainda, porque tinha que aprovar, mas ficamos com ele, ele ficou atrás de uma equipe, e nós, graças a Deus, foi esse o começo bonito, né? Da nossa cooperativa. Se tu quiser contar isso para nós, como é que foi essa decisão de você vir e não vir, claro, e trocar o salário um pouco mais alto por um bem mais baixo, pela ideia, né? Conto sim. Tá. Isso é muito orgulho para mim, né, senhor Andrade? Essa decisão chegou por alguns fatores que eu levo para a minha vida hoje, né? Eu no Bradesco mesmo, eu tive a oportunidade. Eu não entendia, mas eu tive oportunidade. Eu não entendia por que me mandavam para tudo quanto era agência para suprir férias dos meus colegas de outras agências. Eu não entendia. Eu entendia porque ia, mas não entendia porque não me reconheciam na minha agência. Meu Deus, será que eles não estão gostando do meu trabalho? Estão me jogando para tudo quanto é lado? Até que um dia, né, eu supria férias de um, de outro e tal, até que um dia eu tive um gerente meu em Itapema, que eu tive coragem de chegar para ele, convidei ele para tomar uma cerveja final de tarde na praia, saímos do banco, calça social e fomos ali no barzinho do seu Dato. Cheguei para ele e disse o seguinte, Orestes, nome dele, esteve aqui na cooperativa recentemente. Por que já pediram 3 vezes a minha promoção e nunca me deram? Eu sirvo para tudo, mas nunca me deram promoção. Ele olhou para mim em 2 minutos e disse o seguinte, você já pensou em parar de reclamar? Eu levantei, eu quase joguei a garrafa na cabeça dele, levantei, fui embora, doído, fui para casa doído, falei para minha mãe e a minha mãe falou assim para mim, e você acha que ele está errado? A partir daquele dia eu disse, eu vou trabalhar e vou mostrar para eles que eu não vou reclamar mais, eu não vou mais pedir promoção e nem salário. Tanto é que daquele dia para cá eu nunca pedi uma promoção e nunca pedi meu salário. O seu Andrade, ele que me prometeu e cumpriu no dia que ele me prometeu, mas eu não pedi. E um dia que ele quis, eu ainda disse o seguinte, seu Andrade, vamos aumentar o salário da minha equipe e um dia que, melhorando nossos resultados, o senhor mexe no meu. Você lembra disso, Andrade? Lembro, perfeito. A gente mexeu na minha equipe e não mexeu no meu. E nesse dia, Bruno, foi passando e eu tive um outro episódio de aprendizagem na minha vida, né? Que foram 3 que marcou minha vida no Bradesco. Outro foi quando eu trabalhava muito, muito,
eu enchi uma lixeira do meu lado da minha mesa, porque lixo caindo, porque eu trabalhava um monte mesmo. O meu gestor do lado disse o seguinte: Arão, põe no lixo e leva lá atrás, num lixo maior, e depois você volta. Eu, bobão, disse o seguinte: eu não é, isso aqui não é trabalho meu. Estou trabalhando um monte aqui. Ele disse: isso não é humildade. Levantou, pegou o meu lixo, se ajoelhou na minha mesa, botou tudo, levou lá atrás, despejou no lixo grandão, botou o lixeiro de novo embaixo da minha mesa, bateu nas minhas costas e disse: pode voltar a trabalhar. Aquilo ali foi uma lição de humildade na minha vida. E a partir daquilo ali eu virei uma chave. E a terceira chave, Marcelo Rocha. Eu digo os nomes porque são meus amigos. Marcelo Rocha, marido da Clare Decorações. E eu e ele, a gente estava num momento, éramos muito amigos, mas ele veio e tomou, que eu achava que ele veio e tomou o meu lugar na agência. Mas a verdade não era ignorância minha. O espaço tinha para todo mundo. E ele fez um trabalho muito legal. E eu pensei que ele não gostava de mim, até que um dia o meu regional chegou na agência, meu gerente de férias, o Marcelo, absorveu a conversa, e o Marcelo olhou para o meu regional e disse o seguinte, eu imaginando que ele não gostava de mim: seu Wilson, se o senhor tirar o Arão dessa agência, que ele é a principal chave dela, o senhor não vai poder pagar menos do que dobrar o salário dele. E o seu Wilson chegou e disse assim: tem certeza, Marcelo? Eles têm. Então, se o senhor quer tirar ele daqui, o senhor tem que pagar para ele sair daqui. E o seu Wilson disse assim: então pode mandar a promoção dele, dobra o salário dele e manda para Tijucas. E o cara que eu esperava, ou não esperava, né? Foi o cara que me ajudou também. Quando eu fui para o Bradesco, várias coisas me aconteceram. O seu Luiz Donizete Rossi, gerente lá em Tijucas, foi um anjo na minha vida. Ele só disse o seguinte, no meu primeiro dia: quer ser gerente de agência? Quero. Então, a partir de agora, essa agência é tua. Só respeita o meu momento. Então, ele deixou eu tocar a agência por 4 para 5 anos. Foi um trabalho muito legal, um carinho que eu tenho por ele, né? Um dos meus principais gestores também. E quando eu estava nesse estágio, eu queria realizar um sonho, que era ser gerente de uma agência bancária na minha cidade, Itapema. E nessa conversa na praia, o seu Andrade não percebeu, mas por 2 horas e meia, ele falou muita coisa e não me convenceu. Só que no final ele disse o seguinte para mim, né? Vendedor que é, ele disse o seguinte para mim: você tem que entender que você vai ser o primeiro gerente de uma agência do Sicredi na região. Ninguém vai tirar esse título seu. Aquilo ali me mexeu, porque era o meu sonho. Né? Era o meu sonho, dando certo ou errado, mas eu ia realizar o meu sonho. Fui para casa, medo, conversei com meu pai, conversei com a minha mãe, chorava muito porque eu ia largar, eu estava muito bem conceituado no Bradesco, estava me mandando para Brusque Centro, uma das melhores e maiores agências do Brasil. E eu conversando com minha mãe, com meu pai chegou uma hora e disse para mim assim, ó, filho, eu sei que a tua cabeça está cheia de dúvidas, mas eu vou te dar um conselho. Se você decidir ir para o Sicredi, pode ir que o pai está aqui. Boa. Que legal, né? Que tem... Deixar você dar uma respirada, tomar uma água, né? Mas nessa 1 hora de conversa aqui, olha quantos ensinamentos que o Arão trouxe pra gente do pai dele, mas reforçando, né? E sem demérito nenhum. Sem estudos, com 35 anos no mar, e olha quanta sabedoria que trouxe para as tuas decisões, para os teus momentos de vida, né? Não que a tua mãe não tenha também, né? Sim, a família, né? O A apoio, proximidade sempre. apoio da família. Eu ouvi isso da minha mãe também, uma frase muito parecida, né? Quando eu decidi entrar no Sicredi em 2010, eu saí do Rio Grande do Sul e mudei para o Paraná. A entrevista não é sobre mim, né? Mas é que me fez lembrar dessa situação. Minha mãe também disse, vai, porque qualquer coisa, se tu precisar, tu volta, porque aqui tu tem um colo, tem um lugar para voltar. E hoje é a minha referência, né? Sou casado, tenho filhos, mas ainda as minhas decisões, com respeito à minha esposa, muito, mas as minhas grandes decisões, elas estão atreladas ainda a uma conversa que eu preciso ter com meu pai. A Tudo. segurança.
Eu preciso ter as minhas conversas com ele, ele me apoia demais, né, Bruno? E seu Andrade. Mas aí tomei a decisão e vim para o Sicredi. Só que eu vou falar em cifras, está lá na minha gaveta, se não me falha a memória, ainda está. R$ 4.824 era o meu salário do Bradesco da época. E eles me fizeram a proposta para vir para o Sicredi por R$ 3.000, já oficial. Os paralelos era ficar 90 dias por experiência. No dia 16 de junho de 2008, eu apareci do nada no CDL, no Centro Empresarial de Itapema, pedi lá, o senhor Andrade me recebeu e eu disse o seguinte: senhor Andrade, estou aqui para trabalhar. Sério? Sério, estou aqui para trabalhar. Era uma quarta-feira, 16 de junho de 2008, e eles tinham uma reunião no CDL de São João Batista que iam apresentar o Sicredi. Isso, primeiro. Aí o senhor Andrade ficou perdido, ligou para o Valmir Zanetti, superintendente da época, e disse o seguinte: o Arão chegou, o que a gente faz? Não, deixa ele ir curtir uma semana de férias e depois ele volta. Então, eu oficialmente comecei a prospectar dia 23 de junho de 2008 e o dia que eu pedi desligamento do Bradesco, dia 16 de junho, pela manhã, meio-dia, eu estava aqui para me apresentar para o Sicredi. E isso foi fazendo com que a gente criasse estratégias, né, Bruno e seu Andrade? Porque a minha vida ela é movida a estratégias. Ela é movida a estratégias. Eu meço... Você sabe muito bem que eu faço de tudo que eu faço da minha vida, eu faço meu planejamento estratégico, é uma análise SWOT para a vida pessoal e para profissional. Tudo eu faço isso. Então eu medi todos os pontos: salário, sonho, proximidade, casamento, família, negócio, pode dar certo, pode dar errado, sabe? Então eu fiz isso e tomei a decisão e estou aí. Boleto, né? Aí, encaminhamos agora para 1 hora de conversa e acho que foi bem bacana esse resgate, né? Principalmente para os nossos colaboradores, muita gente, né, os ouvintes mesmo que não conhecem a história do Arão como diretor executivo, enxergam hoje ele dando uma entrevista, participando de um evento, dando uma palestra, fazendo uma inauguração, mas não conhecem essa história da tua formação, né? Da tua bagagem, né? E já falamos muito sobre a família e tua proximidade e legal ouvir dele, né, seu Andrade, que as decisões mais importantes, ainda hoje, ele consulta o pai e a mãe, porque tem essa confiança, né? E essa segurança que o pai e a mãe passam. Então, isso é muito legal, a gente pode... E é importante, né, Arão? Eu gostaria até que você lembrasse, porque eu não lembro de todos, mas você foi, nessa caminhada, foi preenchendo automaticamente, até porque não havia como não ser ele, né? Vários postos. Você foi gerente da agência, o primeiro. Sim. Depois nós criamos a gerência geral, né? Gerência regional. Regional. Aí eu fui gerente da agência Meia Praia e o senhor pediu para mim ser regional do Rodrigo em Balneário Camboriú e depois ser regional da Laís em Bombinhas. Eu era gerente de uma e regional de duas. E depois teve o superintendente. O superintendente, que era o camarada que, quando nós criamos a nossa superintendência, aí precisava um superintendente, empregado. Porque até ali tudo, quem era o gestor era o presidente e o vice da cooperativa e o conselho, né? Então aí você foi o superintendente. Isso. E depois do superintendente... 15 de agosto de 2015, diretor executivo. Isso, aí foi o primeiro diretor executivo quando a lei estabeleceu ali os delegados e tivemos que separar, né, os poderes, o poder estratégico e o poder executivo. O Arão foi o primeiro diretor executivo. Então, e agora, enquanto... As primeiras contratações, Laís, Jofrei como gerente da Meia Praia, te sucedendo? Todos eles Não, quem me sucedeu na Meia Praia foi o Silvano. Silvano. Mas todas contratações tuas? Todas. Tudo. Todas. Só a mulher... o Rodrigo, a mulher dele, eles trabalhavam na superintendência do sistema no escritório aqui. Quem contratou os dois da assessoria foi eu e o Andrade. Legal. Entendeu? Então, nós é que tiramos de lá para trazer para cá. Pegamos, na verdade, nós tivemos uma felicidade, né? Que havia um grupo forte ali e nós aproveitamos quase todos.
e os que não vieram para nós, um ou dois foram para Joinville e alguns foram para Florianópolis. Tivemos muita coragem na época, né, Sandra? Pega, Vários puxa, líderes da cooperativa hoje, né? Pamela, o Silvano, o Adriano, a, Lari, Adalto. a Larissa era A Larissa era assessora pessoa física. assessora, hoje só é que lá no assessora de centro marketing. empresarial. Assessora não, assistente pessoa física. É. Então, dentro do Sicredi, como eu falei, que a minha vida é em cima de estratégias, né? Tudo eu monto estratégias, tudo. Então, eu meço, eu acredito que os pontos fortes estão aí. Às vezes, a gente pensa um pouco a mais para tentar cometer o mínimo de erro possível, e às vezes as decisões elas precisam ser mais imediatas, mas a gente tem um modelo de gestão para cuidar, né, com os impactos que isso pode ocasionar. A cooperativa tem uma história árdua, é uma história feliz, mas uma história que a gente tem um ditado, né? Ninguém vê os nossos tombos, só as nossas glórias, né? Então, você vir, entrar num projeto, incorporar uma cooperativa logo no seu início, abrindo agências, passando por dificuldades de cenário político, econômico, faltando recurso no Brasil, passando por enchentes, né? Vindo uma pandemia, saindo de um ponto de atendimento para 43 pontos. Não é mérito do diretor executivo, né? Exclusivamente, mas alguém tem que segurar o rojão. Alguém se tem que segurar o rojão, porque eu sempre procuro dizer para os nossos colaboradores e por onde eu passo, né, em podcasts, em palestras, em encontros, estou fazendo bastante isso em universidades, para o empreendedorismo, iniciando, né? A gente sempre procura dizer o seguinte: se você quer ser reconhecido, use a empatia. Viva o próximo, né? É isso que é a minha maneira de agir foi para a vida inteira. Se você quer colher bons frutos, plante hoje. Se você quer coisas boas, tenha energia boa, né? Então você tem que tratar. Se você quer reclamar da vida, se você quer reclamar que não tem perna, que tem dor na perna, não esqueça que tem gente que não tem perna, né? Sempre, então, tudo que eu faço está lá o copo meio cheio e meio vazio. Eu procuro direcionar, mesmo às vezes tendo recaída, mas a gente procura direcionar para ver o lado positivo do negócio, né? Se não tem isso, gente, vamos caçar com isso. Claro. Tá? É assim que eu procuro fazer. Ô, Bruno, temos algum tempo, eu precisaria fazer mais uma perguntinha. Vamos combinar assim então, seu Andrade. Eu estava pensando agora, enquanto foi bom que o senhor me fez essa pergunta. Vou fazer essa proposta para vocês aqui, né, ao vivo na gravação. A gente conta essa história do Arão até o diretor executivo e em março ou abril do ano que vem, quando houver a transição dele, diretor executivo para presidente, a gente volta nós três para essa mesa aqui e o Arão contando o que ele planeja para como presidente. O que o senhor acha? Então tá bom, perfeito. É uma boa, né? Perfeito. É uma boa Não, ideia. mas a pergunta vai vir? A pergunta o senhor pode... Não, a pergunta que eu queria fazer, que eu quero. Queria é condicional, Quero. o cara não quer. Eu quero fazer para o Arão é a seguinte. Você tem uma carreira brilhante, né, Arão? Muito sólida. Você sente que você criou uma confiabilidade muito grande nos conselhos, nos coordenadores todos, desde 2017, né? Não, mas estou dizendo... Da diretoria? 2015. 2015, não, mas logo depois, eu acho que foram uns 2 anos depois, quando eu provoquei a minha substituição, lembra? Perfeito. Quando eu provoquei junto a todos os conselheiros, eu reuni os conselhos fiscais, reuni os gerentes, na época os gerentes, até eu me lembro que o Rodrigo participou, eu reuni todos os coordenadores, que na época eram 14, eu acho, né, ou 15, e disse, olha, eu tenho que pensar numa sucessão. Então vamos votar aqui os nomes que a gente poderia indicar para começar a trabalhar, porque precisa preparar. Sabe? É o ponto estratégico, é um posto importantíssimo, né? Então, na época, eu lembro que eu fiquei muito perplexo, porque eu achei que houvesse muita divergência, né, de nomes, mas foi engraçado. Não sei se... tu não estavas, né? Tu não estavas naquela reunião em que todo mundo indicou o teu nome. Eu não lembro, senhor Andrade. Eu acho que a gente não deixava o diretor participar, ele não participava da reunião, né? Então foi unânime, cara.
unânime. Então, a pergunta, ô Arão, que eu queria fazer para ti é o seguinte: você está numa posição muito sedimentada, né? Um posto importante, um posto que toma a decisão dos projetos aprovados, aprovou e levou lá, você que define como praticar. Como é que você aceitou? Porque agora você não pode mais retroagir, né? Porque tu imagina se agora, nessa altura, que faltam 3, 4 meses, falta 6 meses para sair a chapa, né? Se ele diz que não aceita. Então ele teve que tomar uma decisão frente a todo aquele grupo de pessoas. Por que a mesma decisão que você tomou lá atrás para sair do Bradesco com uma possibilidade boa, Sim, mas só possibilidade, como é que você agora tomou a decisão de dizer sim a esse grupo grande, né? Que agora já não é mais o Andrade e o Roderjan, é um grupo grande, todos os coordenadores, todos os conselheiros, inclusive o conselho fiscal, eram os gerentes da cooperativa. Então era a pergunta que eu queria que ele terminasse essa, né? Dizer para a gente, como é que você... Porque você na hora recebeu e não disse nada. Você demorou um mês, eu acho, ou 2. Para digerir. Então, como é que você tomou essa decisão também? Seria o fechamento dessa, então? Seu Andrade, é simples de responder essa pergunta, muito simples, né? E algumas confirmações da minha carreira, no momento de aprendizagem que eu tive, que evidenciam isso. Primeiro passo é que a gente vem fazendo um trabalho de sucessão. E a sucessão é a natureza da organização, né? Natureza. Claro. Então, eu não fui colocado de goela abaixo. Existe um reconhecimento pelo meu caráter e profissionalismo, né? Quando eu disse que eu saí do Bradesco para realizar um sonho, que era ser gerente de uma agência em Itapema, quando me tiraram o gerente de Itapema, me tiraram do meu sonho. Perfeito? Me tiraram do meu sonho. E o meu sonho era ser gerente de uma agência. Porque eu achava que eu tinha muito para entregar para a minha sociedade como gerente. Quando eu fui convidado para a regional, me tiraram o sonho e eu criei para mim um argumento de continuação do meu sonho. É fazer de tudo para que os gerentes de agências continuassem realizando o meu sonho. Ok? Então, a continuidade, se eu, como pré-candidato, como nome para ser presidente, eu não vou abrir mão de continuar fazendo com que as pessoas continuem realizando o meu sonho. Perfeito? Então, eu como presidente, eu como conselheiro, eu como fora do Sicredi, eu sou do tempo que para uma cidade as pessoas representantes dela era o padre, era o delegado, era o gerente de banco. Eu vou continuar com essa filosofia na minha vida, né? Então, como presidente ou como diretor executivo, que hoje eu não tenho gestão direta para os gerentes, mas eles têm um respeito muito grande dos meus posicionamentos. E as minhas decisões são decisões todas que impactam o dia a dia da sociedade. Todas. Então, para mim, tomar essa decisão ou aceitar isso é muito natural. Claro que vai doer um pouco, porque a gente sai do técnico, aquilo que a gente ama, perfeito? Para ir para o social, político e técnico também, porque eu vou fazer com que, se acontecer eu ir para a gestão, eu também monte as minhas estratégias técnicas para dar subsídios para eles executarem. Não é interferir na gestão lá técnica, é criar. Lembra que eu comentei que eu sou estratégico em tudo? Eu vou fazer as minhas estratégias fluírem para os técnicos tocarem. Esse é o meu modelo de ver as coisas. Então, para mim é muito natural, seu Andrade, essa aceitação. Vai doer um pouco? Sim. Mas natural. Não, e também tu tens a consciência, né, de que para voltar depois, por exemplo, vamos supor que você fique Sim. os mesmos mandatos que eu fiquei, 18 anos. Se depois você quiser voltar, você já não está mais... Não, é difícil voltar. É difícil porque não está mais
vivendo, né? Mas aí o meu plano, que eu vou precisar muito desse menino aqui, o meu plano de trabalho é justamente fazer com que as pessoas conheçam mais o cooperativismo. Daí eu preciso dele, para ele me colocar em palestras, em universidades, em formações, sabe? Para fazer mais gente entender, saber, aprender sobre o cooperativismo. Esse é o meu... E eu gosto de fazer isso também, né? E o outro ponto, ou o outro complemento também disso, está muito atrelado assim, né, seu Andrade? Nós dois, a gente vai completar 18 anos juntos agora, né? A gente não concorda com tudo que um ou outro pensa. Só tem um detalhe: a gente pode não concordar até a decisão. A partir do momento que decide, a gente se gruda junto no projeto e toca os dois juntos. É isso que sempre foi a minha maneira. Então, eu respeito muito a hierarquia. Eu tenho, por inúmeras situações, eu tenho muito bem claro, muito bem dividido o que é técnico, o que é imagem, o que é social, o que é político, onde dá para ir, onde não dá para ir. Então, eu acho que isso, e eu faço para tudo, até para o técnico, eu procuro fazer com que as pessoas se respeitem. Então, eu acredito bastante. Tem sonhos para vir pela frente, tem realizações para vir pela frente, e a confirmação final de tudo isso que eu estou falando para o senhor, que talvez, se o senhor me perguntar, você quer ser o presidente? Eu diria que eu serei o presidente no momento certo. Quando vai ser o momento certo? Os associados vão resolver isso, né? Mas eu tive essa confirmação em 2023, visitando o maior centro de cooperativas do mundo, que foi na Espanha, né? Em Mondragón. E eu lembro que o CEO ele disse uma coisa muito importante para nós e depois para mim, tomando uma cerveja. Ele disse o seguinte: o CNPJ da cooperativa é muito maior do que o CPF de qualquer membro. Então, eu não posso ser maior do que a cooperativa. É a cooperativa que tem que me dar os caminhos para onde que eu tenho que ir, não eu dar o direcionamento para a cooperativa. Vamos fazer esse combinado então, seu Andrade e Arão, que o Arão volta a ser o entrevistado da vez do nosso Papo que Vale. Logo depois da eleição. Março, abril, né? Logo depois da eleição, contando um pouquinho do teu plano de trabalho, né? Do que tu tem. Claro. Você falou de sonhos e desejos que você já tem planejado, a tua estratégia que já tem desenhado, já sei que já tem vários papéis anotados das suas ideias, e a gente traz um pouquinho isso para os nossos associados lá quando ocorrer essa eleição. Mas só para a gente terminar de uma forma, trazendo de novo uma oportunidade para você deixar tua mensagem final para tua mãe, para teu pai, para a Laís, para o Davi, ou para quem você quiser agora, a tua mensagem final aqui do nosso Papo que Vale, e a gente volta com mais um momento contigo lá no primeiro semestre do ano que vem. Legal, obrigado Bruno, obrigado seu Andrade pela oportunidade, né? Obrigado a todos que vão nos acompanhar nesse momento ímpar. É uma coisa que eu gosto de fazer e muito, né? Estar aqui, contar um pouco da história, porque isso faz parte da cultura, e cultura é algo que eu defendo muito, né? E é um dos planos de trabalho da cooperativa hoje, manter a sua cultura em evidência. Mas eu tenho que agradecer demais, né? Demais, óbvio, a meus pais, meu pai Arlindo, minha mãe Elza, a minha esposa Laís passou por dentro desse projeto. Eu sei que às vezes ela ainda sofre por não estar aqui diretamente, mas eu procuro fazer com que ela viva isso. Às vezes ela não quer conversar, ou eu mesmo não provoco conversa sobre a empresa, para não criar esse remorso a ela. Mas ela é uma das pessoas que, com certeza, se fosse trabalhar a sucessão na cooperativa, com todo respeito a todos os outros colegas que eu já tive de trabalho e tenho de trabalho, é uma das pessoas mais maravilhosas e guerreiras que eu já tive a oportunidade de trabalhar, né? A gente começou isso aqui juntos, praticamente juntos, e não tinha preguiça, né? Não tinha preguiça. O negócio nós arregaçava a camisa e para frente. Então eu tenho muito a agradecer a Laís por isso. Meu filho Davi é um garoto do bem. Eu não incomodo em nada com ele, eu não preciso pedir para ele estudar. Entre futebol, essa semana foi um episódio entre futebol e estudar para a prova do dia seguinte. Ele me mandou uma mensagem: pai, resolvi ficar em casa para estudar para a prova,
porque é mais importante para mim no momento. Sabe? Coisa bonita, Né? Ele escreveu, eu faço questão de mostrar isso para vocês. Mas eu tenho um mundo lá fora, né? Os associados, um respeito muito grande, porque eles que nos trouxeram aqui. Meus velhinhos do INSS, né? Meus velhinhos do INSS me trouxeram aqui, os associados. Se você quer reconhecimento, procuro dizer isso para você, que é meu liderado hoje. Se você quer reconhecimento, não é de mim que você vai ter. Você vai ter lá de fora, porque são eles que vão te levar para cima, né? Eu só vou representá-los, mas é eles que vão falar bem de você. E eu procuro dizer para todos o seguinte: a gente tem que saber separar. Não é papo de diretor, é papo de alguém com vivência. Com vivência. Que o senhor Andrade me ensina. Arão, você pode dar todos os estudos do mundo, todas as formações do mundo. Nenhuma delas vai ser melhor do que a faculdade da vida, né? Que é você ter que viver aquilo. Então eu procuro dizer, Arão falando, eu sei que é difícil, mas a gente tem que saber separar o emprego, o trabalho, da oportunidade. Quem precisa de emprego é um ex-desempregado ou desempregado, né? Quem precisa de emprego? Um desempregado e alguém que está começando no mercado de trabalho. Os demais precisam de oportunidade. Quando você não sabe separar isso, automaticamente o teu dia não termina, a tua vida passa rápido e você não tem tempo de retroagir para nada. Uns querem ter 30, 40, 50, 70, 90, 100 anos. Se eu pudesse pedir para mim pelo menos voltar uns 25 anos atrás e corrigir algumas rotas, não é rotas de não ter conquistado, é rotas de acertar mais ainda. Eu gostaria de ter essa oportunidade, mas agradeço tudo que já conquistei. Então, eu procuro falar para todo mundo, saiba separar emprego, trabalho de oportunidades. O emprego e o trabalho é necessário para quem não tem. Agora, a oportunidade é para quem já está. Então, esse para mim é a minha filosofia de trabalho e eu procuro fazer com que todos entendam isso, como diretor, como amigo, como talvez presidente no futuro, como um indiferente. Isso que eu falei do meu filho é justamente para ele entender. Ele é um garoto de 13 anos de idade que o sonho é jogar futebol, ser jogador profissional. Perfeito? Só que eu sempre procuro dizer para ele que só jogar bola não forma ninguém. Né? Pode ganhar o máximo de dinheiro possível, mas os grandes jogadores todos são muito aculturados. Legal. Isso, seu Andrade? Ótimo, gostei bastante da entrevista, Arão. Obrigado pela sinceridade, né? Em todas as dificuldades que nós tivemos esses 18 anos juntos e eu não tive um minuto de dúvida em nenhuma época de que você seria a melhor pessoa para estar na frente deste carro maravilhoso que nós criamos juntos, né? Que legal. A Sicredi Vale Litoral. Que bacana. Obrigado, Mais um Andrade. papo que vale. Valeu muito. Nosso 12º episódio com o Arão, seu Andrade. Agradecer a audiência dos nossos colaboradores, nossos associados, ao pessoal que está nos assistindo aqui pelo YouTube, também escutando pelo Spotify. E nos encontramos em breve para mais um Papo que Vale. Mais uma vez, muito obrigado.